Soute Companhia apresenta Juventude. Olá, eu sou a Mariana Mello, diretora do espetáculo Juventude, que é um solo teatral interpretado por Natan Miléo Gualda. Eu sou Natan Miléo Gualda e sou ator do espetáculo Juventude. Está sendo uma aventura imensa estar dentro desse projeto, que é o meu primeiro monólogo, meu primeiro solo. Nesse espetáculo, a gente acompanha a trajetória do personagem chamado Roberto Carlos, entra em contato com diversos fragmentos da vida desse personagem que vão mostrando como esse personagem vai amadurecendo e construindo a sua própria ideia sobre o mundo e sobre si mesmo. E esse personagem é um jovem comum, é um rapaz, um cara, é um jovem totalmente bagunçado, totalmente embaraçado sobre quais as formas, como ele pode, como ele deve estar presente no mundo. A gente trabalha um pouco dentro desse projeto com o gênero Come of Age, que são os filmes, as peças que falam sobre o amadurecimento. Nós temos fragmentos da vida dele, quando ele está ali na faixa dos 15, 16, 17 anos. A gente aborda questões como o bullying, essa necessidade ou essa vontade do jovem de se enquadrar em algum grupo, de pertencer. Questões como a profissão, o que escolher, o que fazer da vida, essa dúvida, né? Essa pressão social que o jovem sofre também por ter que decidir o que ele quer fazer da vida, como se esse fosse o único momento em que as pessoas decidem o que fazer da vida. A gente vai acompanhando também esses momentos de amadurecimento do personagem em que ele decide sair de casa ou em que ele tem conflitos com os pais porque pensa diferente dos pais. O encontro com a burocracia e com a materialidade da vida adulta e as demandas que isso traz. Em muitos momentos ele é o jovem cansado, é o jovem sem perspectiva. Ao mesmo tempo ele também é o jovem que encontra a faísca da mudança. Então é um personagem muito rico nessa multiplicidade que é a juventude contemporânea. Quando a gente vê a Greta e a Malala, que são agentes da transformação do mundo, mas a gente também vê jovens que estão sendo engolidos por uma sociedade do consumo, uma sociedade capitalista, uma sociedade que dá empregos temporários, que pagam pouco. Uma preocupação que tivemos sempre é como tratar esse jovem, ou como abordar essas temáticas referentes à juventude de uma maneira profunda e entendendo a complexidade dessa fase da vida. Então, em nenhum momento a gente trata de instituir valores morais sobre as coisas, sobre o jovem ou sobre as atitudes desse personagem, porque a gente entende que o jovem ele é um sujeito pensante, capaz de formar as suas próprias opiniões e as suas conclusões sobre as coisas. Utilizamos alguns ícones de juventude que fogem um pouco a esses estereótipos do jovem desinteressado, do jovem preguiçoso, do jovem que não está nem aí para nada, que são figuras e ícones que nos mostram uma juventude capaz de mudar o mundo, de lutar pelas transformações que acreditam e agir no mundo, agir no seu contexto histórico, social, para transformar as coisas realmente, ou para tentar. Oi pessoal, meu nome é Guênia Lemos, eu sou atriz desde 1900 e bolinha e cenógrafa desde 2013. Com esse espetáculo do Juventude, do Natan e da Mari, foi muito engraçado, assim, porque o texto apareceu para mim, ele não estava ainda completo, né? Era um texto que estava em desenvolvimento ainda. E eu comecei a ler o texto e eu sempre, quando eu leio um texto, assim, em busca de ideias, de cenário, eu sempre fico esperando
palavras-chave ou frases ou ideias. Uma coisa que voltava para mim muito assim nesse texto do Natan e da Mari era a ideia de manifestos. Manifestação. Essa ideia de que a gente tem que levantar essa placa assim para dizer para o mundo assim pelo que a gente vive, o que nos move, o que a gente ama, o que faz diferença, o que nos detona, o que faz a gente morrer por dentro. Eu acho importante a gente falar isso, porque eu acho que se a gente não falar essas coisas, as pessoas que deviam ficar um pouco mais quietas não vão parar de ficar quietas. Então, assim, a gente tem que, de alguma maneira, demonstrar para o mundo tudo isso que está dentro da gente. Mesmo que seja essa plaquinha, assim, com um rabisco de criança, coisa mais linda, numa manifestação, assim, dizendo, olha, é isso aqui que eu tenho para dizer, esse meu rabisco, sabe? Então, para quebrar, assim, no seu nível mais essencial esse cenário, era isso, sabe? Era essa, tipo, era como se fosse Natan e essa manifestação atrás dele. De várias coisas, de várias linhas, de vários pensamentos incompletos, inclusive, para que as pessoas mesmos que estão ali assistindo possam completar. Fora o quê? Pode ser fora várias coisas para quem estiver assistindo, né? Os artistas sabem por que é fora. Olá, eu sou o Lucas Amado, sou iluminador cênico, jardinista de agrofloresta e sou pai da Nina. Eu sou iluminador desde 1998 e venho trabalhando nos últimos anos com uma pesquisa própria, em busca de uma pesquisa de uma linguagem própria. Trabalhar com esse projeto agora é um desafio porque nós estamos ainda em pandemia, é importante a gente lembrar disso, e então existe um distanciamento social e a produção tem cuidado bastante disso. Então é um desafio porque é uma nova forma, a gente tem que se reinventar, né? O jeito de assistir, o jeito de falar para esse trabalho ser concretizado. Uma coisa divertida desse novo processo é as novas formas de interação, né? Eu já trabalho há alguns anos com a Gênia Lemos, que é uma pessoa que tem dado a consultoria do cenário, e é muito divertido trabalhar com pessoas, com amigos, né? Porque a gente consegue trocar num lugar mais íntimo e essa troca ela entra com mais rapidez no processo. O que eu tenho feito enquanto iluminador nesse momento não é só pensar na luz como um refletor, uma coisa que acende, né? Mas pensar inclusive na espacialidade. Então, nesse processo todo, eu me comunico com cenógrafos, com os figurinistas, enfim, com todas as pessoas que fazem parte do núcleo de criação. Nesse projeto Juventude, o que a gente tem pensado bastante, acho que foi a primeira coisa que eu pensei e propus, é pensar essa espacialidade nos momentos que o texto fala, né? Como que o texto conversa e como que a plateia participa. Para a gente não invadir, mas ao mesmo tempo deixar a plateia de uma forma iluminada para fazer parte do jogo. Nos momentos que a luz abre e o que é mostrado, o que é apresentado, e nos momentos mais íntimos e fechados e que a gente pode trabalhar com uma certa fantasia, para a luz ser uma auxiliadora, né? Não só coadjuvante, mas uma auxiliadora nesse processo todo, porque a gente está trabalhando com audiovisual também. Esteticamente, a gente optou por criar um mecanismo cênico em que toda a técnica que envolve a cena, ela está em cena e faz parte da cena. Então, o Natan, que é o ator, ele manipula esses elementos em cena, criando esses diferentes ambientes e espacialidades desses jogos com a luz, com os elementos cenográficos, com o figurino. Então a gente vê os cabos, a gente vê esse mecanismo teatral um pouco desnudo em cena. Olá, eu sou Gilson Fukushima, eu sou sonoplasta do espetáculo Juventude e vim aqui para falar para vocês um pouco sobre como foi o nosso processo de criação da música dentro do espetáculo. Bom, a gente optou por utilizar duas maneiras bem distintas de trabalhar o som e a música nesse espetáculo. Na primeira parte, a música ela é bem representativa, semioticamente bem encaixadinha, a gente utiliza signos bem claros para tentar representar ações e objetos dentro das cenas, tá? Na segunda parte, a gente buscou
uma forma um pouco mais abstrata de colocar a música. Ou seja, a música ela não dialoga necessariamente com as ações, ela forma texturas, ela forma camadas que geram uma outra percepção do ouvinte, de quem está assistindo. Justamente para poder contrastar com essa primeira parte e deixar o espetáculo um pouco mais rico. E na terceira parte a gente tenta unir um pouco das duas coisas. O silêncio também tem um papel fundamental no espetáculo. Eu acho que sempre, em todos os espetáculos, o silêncio sempre é importante, porque o silêncio prepara a ação, né? Se você tem sons, música o tempo todo, você não consegue preparar para os momentos que você realmente precisa que essa música tenha força, emocione. A gente tenta criar esse esvaziamento para que quando a música e o som entre, ele tenha muito mais potência, muito mais força. Então o silêncio é fundamental para a construção, para a dramaturgia do espetáculo mesmo. A música, para mim, nesse espetáculo, ela também ganha um caráter um pouco diferenciado, porque ora ela entra como dramaturgia, mas ora ela entra também como um ruído, como um momento também de deslocar alguns elementos do espetáculo. A minha preparação, quando eu vou entrar para os ensaios, ou até mesmo para apresentar esse espetáculo, é principalmente entender o meu lugar enquanto jogador na cena, que é o lugar da sinceridade, da honestidade. Eu tenho que estar cru, eu tenho que estar com o meu olho vivo, aceso como faísca para o público, parar, aterrar os pés no chão, escutar a plateia, escutar a cenografia, escutar a iluminação, escutar o meu entorno, para assim poder entregar a minha teatralidade. Como composição estética, corporal, vocal do personagem, ele foi surgindo muito naturalmente, através da leitura dos textos, através da minha própria vivência como um jovem, através da minha relação com outros jovens, com essa juventude. Então, o corpo um pouco mais curvado no começo, essas mochilas pesadas que os jovens carregam nas costas, e esse momento também que ele vai amadurecendo, crescendo, e o corpo ele vai se transformando, a voz já não se torna tão perdida, por mais que internamente ele possa estar perdido, a voz ela já ganha uma maior consistência. Então, o que foi me levando a esse personagem foi um percurso muito natural de entender um pouco como esse personagem está perdido e como ele se revela isso externamente, mas como ele também vai desenvolvendo isso mais internamente, e essa postura externa também vai se modificando com o tempo. Olá, meu nome é Cleide Piasek. Olá, eu sou o Jimes. Eu sou diretora de teatro, de cinema, sou autora, coreógrafa e atriz, e trabalho aqui em Curitiba há bastante tempo, 40 anos para ser bem exata. Eu sou diretor, escritor, roteirista e dramaturgo. Eu também sou um dos fundadores da Bife Seco, uma produtora cultural que é situada em Curitiba. E vim para esse trabalho como provocadora cênica. E eu também sou o provocador cênico do espetáculo Juventude. Mas daí você pode se perguntar o que é exatamente um provocador cênico. Bom, dentro de um processo artístico, às vezes ele dura meses, 2 meses, 3 meses, às vezes são processos longos em que a gente tem muitas ideias dentro da montagem de uma peça, dentro da escrita de um texto. E um provocador cênico, ele vai ser um interlocutor, ele vai estar acompanhando esses processos de escrita, de montagem das cenas, de direção do espetáculo, e vai propor outros olhares para a equipe de direção, para a equipe de atuação, para as outras equipes, que possa trazer outras ideias, perceber outras nuances daquele trabalho. E dentro especificamente do Juventude, a minha função foi de colaborar com a Marimelo e com o Natan dentro do universo gigantesco de criação que eles desenvolveram dentro desse processo. Foram vários meses em que eles trabalharam na produção do Juventude e muitas ideias surgiram. E quando eu digo muitas, são muitas ideias. Só que nem todas essas ideias precisam ir para a cena. Às vezes a gente precisa passar por essas ideias para a gente chegar onde a gente realmente quer. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse ensaio e nesse trabalho é
foi o ensaio estruturado, bem organizado. Geralmente, quando a gente vai para um ensaio, a gente vê as cenas mais soltas, né? Tenta entender a ideia, o contexto e tenta entender a dinâmica do espetáculo e tal e tal. A minha ideia era discutir, conversar, questionar, né? Só que quando eu cheguei, eu encontrei um espetáculo maravilhoso, muito bem estruturado, muito coeso, né, com um trabalho muito forte de ator, com um trabalho de pesquisa muito legal, com todas as referências que eu tinha visto, né, ali impressas no espetáculo. E a segunda surpresa, que é muito legal, foi conhecer o trabalho da Mariana, que é uma grande diretora. O provocador cênico vai ajudar nisso, e foi a minha tentativa aqui no processo para a gente chegar finalmente a essa primeira temporada do Juventude, que vai estrear de forma online. Então esse foi um outro mote da provocação também. Como é montar um espetáculo para o ambiente digital? Será que tem diferença? Quais as diferenças? Será que a gente pensa nisso ou não? Então esse também foi um dos temas que a gente abordou durante esse processo de provocação, para chegar a um resultado que seja essencialmente o espetáculo Juventude, e que o público agora vai ter a chance de assistir online, e eu espero que muito em breve também assista presencialmente. Oi, meu nome é Nato Fávero, eu sou o diretor audiovisual do espetáculo Juventude. E eu trabalho com audiovisual há cerca de 10 anos, tenho formação em artes visuais e cinema, e fui convidado pela Mari e pelo Natan para participar desse espetáculo. Foi realmente um desafio, né, neste momento de pandemia, toda essa linguagem que nós trouxemos para esse misto de espetáculo com cinema, audiovisual. Então, desde a escolha dos equipamentos, das câmeras, dos microfones, iluminação, tudo isso que interfere nessa questão da edição depois, foi pensado antes, né? Na hora do roteiro ali, da decupagem, nós pensamos já em cada lente que nós íamos usar, o tipo de microfone, no detalhe que a gente ia mostrar, nos quadros mais abertos, como trabalhar também com vários equipamentos ao mesmo tempo para não perder essa dinâmica, esse frescor do teatro. Então tudo isso foi pensado antes, porque o nosso produto final é esse cine-teatro que nós estamos apresentando para vocês. Então eu gostaria de convidar todas as pessoas para assistirem esse trabalho, que tem temas muito fortes, muito legais, muito importantes e muito relevantes para serem discutidos não só com a juventude, mas com a sociedade, pelo momento que a gente está atravessando. Venham assistir nosso espetáculo, é um prazer absurdo para a gente aqui, artistas, estar podendo fazer qualquer tipo de arte hoje em dia. Eu quero convidar vocês para acompanharem a saga do Roberto Carlos. Convidar vocês para assistirem a primeira temporada online do espetáculo Juventude. Apareçam, venham. Esperamos vocês. Temporada virtual de estreia do espetáculo. De 17/11 a 21/11, às 8 horas da noite, em www.espetaculojuventude.com.br. Produzido com verba de incentivo à cultura, Lei Municipal de Maringá, número 10.988/2019. Prêmio Aniceto Mate.